Aula 2. Entradas e saídas. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula. E na aula de hoje a gente vai falar sobre registro de entrada e saída, ou seja, anotar os nossos gastos e anotar as nossas entradas, nossos ganhos, ok? Mas por que falar de algo tão básico? Bem, apesar de básico, menos de metade da população brasileira tem esse hábito de registrar os seus gastos, registrar os seus ganhos. Consequentemente, mais da metade da população brasileira se encontra hoje com o nome sujo, ou seja, não é coincidência. Se você não tiver essa informação simples, ou seja, quanto que você está gastando, aonde você está gastando e quando você gastou, como é que você vai traçar um planejamento financeiro pessoal? Como é que você vai elaborar uma estratégia de redução das suas dívidas? Como é que você vai saber por que você está estourando no cartão de crédito ou no cheque especial? Então, gente, esse hábito, apesar de simples, ele é fundamental, essencial, primordial para o seu planejamento financeiro pessoal dar certo, ok? Por isso a gente vai dar uma aula só disso. Agora, começando a aula, o que a gente precisa saber? O que é entrada e o que é saída. Entrada significa todo aquele dinheiro que entra no nosso orçamento. Porém, tome um cuidado. Às vezes, no nosso modo automático do dia a dia, a gente põe na cabeça que a gente ganha R$2.000 ou R$3.000, ou seja, o valor bruto do nosso salário que está ali na carteira. Não necessariamente é isso que vai cair na sua conta corrente. Ou seja, verifique os valores líquidos. Vê quanto de fato é depositado na sua conta corrente. Salário mais benefícios, para você ter uma ideia de quanto você ganha. Às vezes você acha que ganha 2, mas na prática ganha 1.700. Ou seja, na sua vida, do seu dia a dia, no seu mês, você tem 1.700 para trabalhar. Então é com valores líquidos de entrada que a gente tem que fazer o nosso registro, beleza? Dito isso, vamos entender o que é saída? Quando eu falo de saídas, eu estou falando de todos os nossos gastos. Não são só os valores grandes ou aqueles valores fixos que a gente sabe todo mês. Eu estou falando de até aquele cafezinho de R$5, aquele pão de queijo de R$3. Esses pequenos valores fazem diferença no seu orçamento pessoal. É só fazer as contas. Se você gasta todo dia em torno de R$8, 5 mais 3, com cafezinho e pão de queijo, e ao longo do mês você faz todo dia isso, você vai acabar gastando pelo menos R$160 por mês com cafezinho e pão de queijo. Isso faz uma diferença no seu orçamento. Às vezes pode ser isso que está começando a desencadear um cheque especial ou estourar a fatura do cartão de crédito. Então, quando eu falo de saídas, a gente tem que anotar tudo, inclusive, principalmente, os pequenos valores. E outra coisa, com sinceridade. Porque essa é uma etapa que às vezes pega um pouco no emocional. A gente às vezes ignora certos valores numa tentativa de se enganar. Não, esses R$2 aqui não é nada. É sim. Então anote tudo com sinceridade, tá bom? Aprendendo a registrar. Agora que a gente já entendeu esses conceitos de entrada e saída, vamos ver como fazer o registro da entrada e saída. E eu sempre dou a seguinte dica: compre um caderninho de bolso. Apesar de arcaico, é uma solução muito inteligente que vai te obrigar a pensar 2 vezes antes de você fazer qualquer gasto. Porque você vai interromper aquele momento prazeroso da compra e tirar o caderno do bolso, tirar o lápis do bolso e anotar aquele gasto. Isso vai fazer você sentir um pouquinho de dor, filosoficamente falando, porque você parou de comprar para fazer essa anotação, e vai fazer você refletir, porque você vai olhar no seu caderninho o quanto que você já gastou no mês, porque vai estar preenchido das outras vezes que você anotou. Então, esse momento, essa interrupção é boa para interromper o processo automático de passar o cartão de crédito, passar o cartão de débito sem pensar. Beleza? Por isso que o caderninho é útil. Outra dica para o caderninho. De um lado você registra entrada, do outro lado você registra saídas. Assim não fica uma bagunça. E quando você for fazer esse registro, sempre se lembre de colocar 3 informações. Quanto você gastou ou quanto você recebeu, quando você recebeu ou quando você gastou, e qual o motivo do recebimento, qual o motivo do gasto. Essas são as 3 informações primordiais para a gente fazer o que a gente vai ver na próxima aula, que é a questão do orçamento e planejamento com a metodologia PDCA. Ou seja, você precisa saber por que você gastou aquele dinheiro, quando, a data que você gastou aquele dinheiro e quanto foi que você gastou ou quanto foi que você recebeu. Beleza? E crie o hábito de 1 vez por semana. Agora que você está começando, 1 vez por mês, mas depois criar o hábito de 1 vez por semana, pegar esse caderninho e passar limpo num caderno maior ou já ir começando a montar a sua planilha de fluxo de caixa pessoal que você vai ver lá na nossa 4ª aula. Tá bom? Então, por hoje é só. Espero que você pratique essas dicas e até a próxima aula. Um abraço!
Na próxima aula você vai descobrir a metodologia PDCA.